A graça e paz. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz, a Hortência, a Fernanda, a Denise, Jean. A graça e paz para todos. Marinete, Kelly, Michel. A graça e paz a todos os irmãos queridos e amados. Louvo o Senhor pela vida de cada um. Louvo o Senhor pela vida de cada um que está aqui nesta noite. Debaixo do único nome que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e paz, Nadine. Graça e paz, Débora, Núbia. A graça e paz, boa noite. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Adriana, graça e paz, seja bem-vinda. Amém. Miriam, graça e paz. Tenha certeza que Deus, Ele tem uma palavra para você, para mim. A graça e paz, Márcia, Marcélia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Tenha certeza que Deus tem uma palavra para você, para mim, para a vida da igreja nessa noite. Amém, irmãos? Palavra que Deus já me deu há algum tempo e eu venho mastigando essa palavra, recebendo a cada dia mais luz dessa palavra. Paz, Edson, família toda, Cléo, Deus abençoe. Essa palavra que Deus tem colocado no meu coração, alguns irmãos já ouviram falar alguma coisa a respeito, falando para meditar até. Ela se encontra em Salmos 91, versículo 1 e versículo 2 apenas. Salmos capítulo 91. A paz, Douglas, Magda, a paz, Deus abençoe. Jailson, Deus abençoe. Salmos 91, versículo 1 e o versículo 2 apenas. Todos conhecem esses salmos, mas eu tenho certeza que Deus nessa noite vai acrescentar algo diferente com relação a essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração e tem ministrado e revelado a cada dia mais coisas do seu coração. Salmos 91, versículo 1 e 2 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, a nossa confiança está somente no Senhor, Deus. Que o Senhor tenha total centralidade nesta noite nas nossas vidas, na vida da igreja. Que nossas mentes possam estar atentas naquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta noite como igreja. Senhor, repreendemos todo o mal, todo espírito ao contrário, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E que a Tua palavra seja alcançada a milhares de pessoas. E muitas pessoas sejam salvas através da Tua palavra em nome de Jesus. A paz do Senhor, Isabel, graça e paz, diácono Adilson. Irmãos, temos vivido um surto de gripe e de medo. E nesses dias muitas pessoas têm morrido. Em momentos assim precisamos ter a nossa fé renovada. Precisamos ter a nossa fé renovada para descansarmos, para poder descansar no esconderijo do Altíssimo. A promessa dos Salmos 91 é que seremos protegidos. Você pode dizer assim, a promessa dos Salmos 91 é que seremos protegidos.
Enquanto as pessoas do mundo sofrem com angústia e medo, nós podemos crer na promessa de que seremos guardados pelo Senhor. A nossa fé, ela é nutrida pelo tipo de alimento que permitimos entrar na nossa alma. E se a nossa atenção está sempre nos noticiários, nas mídias sociais, isso significa que é uma dieta de ansiedade e medo. Então, que possamos pôr os nossos olhos naquilo que o Senhor Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. E o seu coração, ele vai se encher em fé quando a gente coloca a nossa visão naquilo que o Senhor conquistou no Calvário. O nosso coração, o seu coração, ele vai se encher de fé. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Em quem confio? E a palavra habitar aqui, no original, ela significa sentar. Sentar. Aquele que habita e se assenta e descansa no esconderijo do Altíssimo. A maneira como o Senhor quer que desfrutemos da proteção é entrando num descanso. Num descanso, e aí a sua profissão, a sua paz, a sua proteção, a sua paz e todas as bênçãos fluem na nossa vida quando permanecemos no descanso. Nós somos protegidos quando habitamos no esconderijo do Altíssimo. Mas o que significa isso? No esconderijo do Altíssimo, onde é esse lugar? Irmãos, ore para que o Senhor possa abrir os seus olhos, que o Senhor possa abrir o seu entendimento e possa te dar essa revelação enquanto nós estamos meditando nessa palavra. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação como Deus é o Elion. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como El Elion. Então, a primeira menção de El Elion, Deus Altíssimo, está em Gênesis 14, quando Abraão retorna da guerra contra os 4 reis. Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Melquisedeque era sacerdote de El Elion e trouxe a Abraão pão e vinho. Você se lembra disso? Mostrando que era um tipo de Cristo, e ele liberou uma bênção sobre Abraão, que está em Gênesis capítulo 14, versículo 17 ao 20, que diz assim: após voltar Abraão, 14, versículo 17 ao 20, Gênesis. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos seus reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o quê? O dízimo. Então, irmãos, a palavra Salém vem de Shalom, que significa paz. Melquisedeque era o rei da paz, que o quê? Claramente aponta para quem? Para o Senhor Jesus.
E o livro de Hebreus declara que o Senhor Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. O nome Melquisedeque significa rei de justiça. E esse rei trouxe a Abraão o pão e o vinho apontando para a ceia. E muito antes de o Senhor vir a morrer, Deus já havia estabelecido o seu propósito de nos tratar de acordo com a nova aliança, irmãos. Nessa passagem, onde está a primeira menção de El Elyon, encontramos também a primeira menção da ceia e do dízimo. Por quê? Quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos 3 níveis de descanso. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: quando nós habitamos no esconderijo do Altíssimo, nós temos 3 níveis de descanso. E o primeiro descanso, o primeiro nível é o descanso espiritual. Porque Ele é o Rei da paz. Quando você tem paz, você tem um descanso espiritual. Porque aquele que habita em você, aquele que está em você e que você está nele, Ele te dá paz. Em segundo lugar, é o descanso do corpo, porque Ele serviu a ceia e o pão. E isso aponta para o corpo de Cristo, que recebeu o castigo em nosso lugar, e assim podemos crer por uma vida saudável. Descanso da alma, porque o cálice aponta para o sangue que os livra de toda a condenação. E temos também o descanso financeiro, porque Abraão deu o dízimo em reconhecimento de que o Senhor era o seu provedor. Esconderijo é um lugar onde você está protegido do seu inimigo, onde os olhos do inimigo não o alcançam. Aleluia! Se você estiver no esconderijo, mesmo no meio da adversidade, você terá paz, meu irmão. Mesmo no meio da pandemia, você será preservado, preservada pelo Senhor com saúde e cura. Mesmo no meio do medo, da morte, você desfrutará do descanso ao saber que foi perdoado e que não há mais condenação sobre a sua vida. Mesmo em meio de crise, você continuará entregando seus dízimos, suas ofertas, porque você sabe que o El Elyon é o seu provedor. Aleluia! Você sabe que Ele é o seu provedor. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como El Shaddai. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como El Shaddai. E a primeira menção de El Shaddai também, irmãos, na vida de Abraão, em Gênesis capítulo 17, versículo número 1. No capítulo 15, Abraão creu no mesmo evangelho que você creu e que eu creio. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Esse texto ele é mencionado em Romanos, em Gálatas, como base do Evangelho da Graça. E Deus lhe atribuiu justiça não com base pelas suas obras, mas com base em sua fé no Senhor. Nós somos justificados pela fé, independentemente de obras.
para estar no esconderijo do Altíssimo, você precisa ser justificado pela fé, precisa crer no Evangelho. No capítulo 16, todavia deparamos-nos com um problema. Agar tem um filho. Agar não foi ideia de Deus. Ela era uma escrava que foi dada a Abraão. Quando ele desceu ao Egito, Agar deu à luz a um filho chamado Ismael. E no livro de Gálatas, Paulo explica que Agar simboliza a lei e Ismael representa a carne, mas Sara representa a graça. Aleluia! E uma vez que somos justificados pela fé, precisamos ter cuidado, irmãos, para não voltarmos para a lei representada por Agar. Agar, ela precisa estar sujeita a Sara, assim como as leis precisam estar submissas à graça. Em outras palavras, podemos dizer que, uma vez justificados pela fé, não volte a andar confiando na lei. Abraão agiu confiando na carne, e isso lhe custou 13 anos, até que teve a revelação de El Shaddai. E se queremos estar no esconderijo do Altíssimo, precisamos ser justificados por fé e libertos da lei. O que isso significa? Não confie na sua força, mas descanse em Cristo Jesus. Descanse em Cristo Jesus. No capítulo 17, lemos que o Senhor apareceu a Abraão quando ele tinha 99 anos. Mas no verso anterior, lemos que Abraão tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Isso significa que Deus ficou 13 anos sem falar com ele. O Senhor esperou até que Abraão fizesse 99 anos e não tivesse mais vigor natural. Quando Abraão chegou ao ponto de não poder mais gerar filhos por si mesmo, o Senhor veio e se revelou a ele como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Oh, o Senhor se revelou a ele como Deus Todo-Poderoso. Gênesis, acompanha comigo, Gênesis capítulo 17, versículo de número 1. Quando Abraão tinha 99 anos, já não podia mais gerar filhos na sua força. Apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença e sê perfeito. Todos nós precisamos, irmãos, chegar ao ponto de desistir de agir em nossas próprias forças, confiando em nossas habilidades. Temos que desistir disso, de confiar nas nossas próprias forças, de agir nas nossas forças, em nossas habilidades, e temos que começar a passar a descansar na verdade de que o Senhor trabalha por nós, o Senhor trabalha por mim, igreja, o Senhor trabalha por você. Amém?
O esconderijo do Altíssimo é um lugar de descanso. Esconderijo do Altíssimo é um lugar de descanso. Precisamos ter a nossa perspectiva alargada pela revelação do El Elyon, o Deus Altíssimo, que possui os céus, a terra, de El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Não importa se você está lidando com problemas financeiros, com problemas de insônia, com problemas de depressão, ou mesmo de pensamentos de suicidas. Há um Deus que ama você. Há um Deus que ama você, cuja mão de poder está sobre a sua vida. Você pode ter proteção divina, algo sobrenatural na sua vida. Aleluia! Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como Jeová Elyon Yeshua. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação como Deus Jeová Elohim Yeshua. Aleluia! No verso 2 de Salmos que nós lemos, encontramos mais dois nomes de Deus, Yovahi e Eloi. Salmos 91, versículo 2 diz: ao Senhor, Yovahi, meu refúgio e meu baluarte. Deus, Eloi, meu, em quem confio. No capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos o nome Elohim, que significa Deus, o Deus Criador. A palavra Elohim está no plural para indicar Deus, que Deus é o Deus triuno. Não existe três deuses. Não existe três deuses, mas um único Deus que subsiste na forma de três pessoas. Mas no capítulo 2 de Gênesis, no momento em que o homem entra em cena, o Senhor Deus, Yovahi, Elohim, isso acontece porque o nome Yovahi está relacionado à aliança com o homem. Yovahi é o Deus da aliança. E quando declaramos: direi ao Senhor meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, estamos na verdade declarando que o Senhor Deus é o Deus de aliança. Aliança, irmãos, não é contrato. O contrato você rasga, você desfaz, mas a aliança não se quebra. Todos esses nomes são importantes para conhecermos o Senhor, mas a principal revelação está no final dos Salmos, que ele diz: saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe o que essa palavra salvação significa em hebraico? Você tem ideia do que essa palavra salvação significa em hebraico? É a palavra Yeshua, que é o próprio nome do Senhor Jesus Cristo, Yeshua. Então, irmãos, o esconderijo do Altíssimo é um lugar onde você está em Cristo. Estar em Cristo é estar no lugar mais seguro do universo. Quando você está em Cristo, você está no lugar mais seguro do universo. Uma vez que você recebe o Senhor, uma vez que você recebe o Salvador Yeshua, você nasce de novo e o Pai vê você em Cristo. Você está salvo,
Você está protegido e seguro nele. Aleluia! Você se lembra como Noé foi salvo no dilúvio? Você lembra da história de como Noé foi salvo no dilúvio? Noé não era perfeito, assim como eu e você não somos perfeitos, mas Deus o via como justo por causa da sua fé. Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7. Hebreus 11, versículo 7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Aleluia. Quando o dilúvio veio, todos que estavam fora da arca morreram. Quando o dilúvio veio, todos que estavam fora da arca morreram. Mas Noé e sua família foram guardados e foram salvos. Deixa eu falar para você, meu irmão. A arca é um tipo de Cristo. E nele somos guardados também. Quando você está em Cristo, você está guardado, você está guardada, você está protegido, você está protegida também. E uma coisa interessante sobre a arca é que ela não tinha janela para os lados. Você sabia disso? A arca não tinha janelas para os lados, mas somente no teto havia aberturas. A verdade oculta nisso é que o Senhor não quer que os nossos olhos estejam nas trevas e no terror ao derredor, mas Ele quer que olhemos para cima, para o alto, porque é de lá que vem o seu, o meu, o nosso socorro. O nosso socorro não está nas janelas do lado, não está não, irmão, está no alto. Continue olhando para o alto, continue olhando para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro. Continue olhando para cima, para as coisas do céu. Eu creio que Noé, por causa do balanço, porque ele deveria balançar, conforme estava na água, conforme estava no mar. Então eu creio que Noé, por alguns balanços da arca, em alguns momentos ele pode ter se desequilibrado e caído. Mas o interessante é que ele sempre caiu dentro da arca, nunca caiu fora da arca, sempre caiu dentro, desequilibrou, caiu dentro da arca, escorregou, caiu dentro da arca. O livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, diz que 7 vezes cairá o justo e 7 vezes se levantará. Você é justo porque recebeu o dom da justiça, e não por causa da sua própria obediência a mandamentos. Isso significa que mesmo que você caia, permanece em Cristo, nossa arca, Cristo, nossa arca. O esconderijo nos fala de um lugar em Cristo, mas nos fala também de um lugar de proximidade, um lugar de intimidade. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa?
Nos fala de um lugar de proximidade, um lugar de intimidade, para estar debaixo da sombra de algo. Para você já reparou que para você estar debaixo de alguma sombra, você precisa estar perto desse objeto que está causando aquela sombra que você tanto deseja. Você precisa estar perto desse objeto que está causando essa sombra. Então, proximidade, você precisa ter proximidade para poder estar na sombra. Quando você está debaixo de um sol escaldante, você aprecia uma sombra, você não vê a hora de ver uma sombra. Então, irmãos, estar debaixo da sombra do Altíssimo fala de proximidade, fala de intimidade, mas também de refrigério e de descanso. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, mas uma posição espiritual de intimidade com o Senhor. Você precisa ter intimidade com o Senhor, você precisa ter a aproximação do Senhor para poder estar na sombra do Altíssimo. Aleluia! Habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como Pai. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter revelação de Deus como Pai. Sempre que lemos o Velho Testamento, precisamos nos lembrar de que o novo é a chave que abre o velho. E no Novo Testamento temos a revelação final do nome de Deus. Na oração sacerdotal em João 17, o Senhor orou para que fossemos guardados no nome do Pai. De todos esses nomes que temos mencionado, o principal é Pai. O principal é Pai. Este é o nome que o Senhor Jesus veio nos revelar, e nesse nome nós somos protegidos. Quando José se revelou aos irmãos lá no Egito, lembra? A primeira coisa que lhe disse foi: chegai-vos a mim, Gênesis 45, versículo 4. Os seus irmãos o haviam rejeitado, traído e vendido, mas mesmo assim a sua atitude era de aproximá-los. José então coloca os seus irmãos para viverem na terra de Gozém, onde eles seriam supridos, onde eles seriam supridos as suas necessidades. E o que é precioso é que Gozém significa aproximando-se, ficando mais perto. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter um componente poderoso de proximidade e intimidade. Somos guardados na intimidade com o Pai. Ser coberto com as suas penas, descansar debaixo das suas asas, nos fala de aconchego de família. A maneira como o Senhor guardou os seus discípulos foi lembrando-os em todo o tempo do amor do Pai. O Senhor dizia: o Pai perdoa vocês, o Pai cuida dos passarinhos, cuida de vocês também. O seu Pai sabe do que vocês precisam. E é assim que o Senhor os guardou. Todos os outros nomes de Deus revelam parcialmente o seu caráter, mas o nome Pai revela plenamente Deus, pois todos os outros nomes estão incluídos no Pai. Seu pai pode ser um juiz, um médico, um grande líder político, mas para você, Ele sempre será o seu Pai. O nosso Deus é realmente tudo que foi revelado no Velho Testamento, mas para nós Ele é o nosso Paizinho. Há poder nesse nome, há proteção nesse nome, todos os atributos de Deus estão presentes nesse nome. João 17, versículo 12.
João 17, versículo 12: quando eu estava com eles,